E o zagueiro Léo está de saída do São Paulo. Quero falar sobre a saída dele, o interesse de mais um time inglês em Pablo Maia e tudo sobre a partida contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Eu sou o Léo Lemos. Quer ficar bem informado? Fique aqui comigo, que vou te falar tudo sobre o dia a dia do nosso tricolor. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, ative essas notificações para poder dar aquela fortalecida em nosso canal. E vamos iniciar aqui falando sobre mais uma partida importante, mais uma partida decisiva do tricolor nessa temporada. Isso mesmo, São Paulo já tem mais uma final pela frente. Dessa vez a gente recebe o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi. A gente precisa demais dessa vitória para se firmar na 8ª posição, que é aquela que vai dar direito à classificação para a pré-Libertadores. E eu digo mais, agora até uma classificação direta, uma classificação para a fase de grupos da Libertadores, já é uma realidade para o nosso tricolor. Eu vou colocar aqui a tabela para vocês, dá uma olhada aí, ó. Com a derrota do Atlético Paranaense para o Palmeiras, o time lá do Paraná ele ficou com 51 pontos. O São Paulo está com 47. Em caso de vitória contra o Atlético Goianiense, a gente alcança os 50 pontos e fica a apenas um ponto do G6. Ou seja, a gente vai poder sim brigar pelaquela vaga direta na fase de grupos da Libertadores. A gente com a vitória chega aos 50, fica ali, colado com o Atlético Paranaense. Para o jogo contra os goianos, o Rogério ele tem alguns problemas, alguns jogadores estão machucados. Entre eles está o Diego Costa, que é titular absoluto da equipe, e o Igor Vinícius, que é um jogador que vinha sendo titular, às vezes revezando ali com o Rafinha, mas era presença constante na equipe titular do São Paulo. E outro desfalque que será bastante sentido é o do volante Pablo Maia, ele que tomou o 3º cartão amarelo contra o Juventude na última partida e não joga diante do Atlético Goianiense. Por outro lado, o atacante Luciano, ele volta de suspensão, ele que estava suspenso contra o Juventude, mas teve que ir até Caxias, o Rogério levou ele como um castigo, por tantos cartões bobos que o nosso atacante toma. Ele volta à equipe nesta quinta-feira e formará a dupla de ataque junto com o Caleri. A única dúvida do Rogério fica por conta de quem substituirá o Pablo Maia. O Luan, que nossa torcida tem certeza que se estivesse 100% seria o titular da posição, infelizmente vem passando por um ano com muitas lesões, pouco jogou e não está 100%. Já o Colorado, que é outra opção, ele ainda não mostrou um futebol que faça tanto a torcida como o treinador confiar nele. Então, nessa partida, eu creio que o Rogério ainda vai optar pelo colombiano justamente por essa questão de ritmo de jogo. Pois, queira ou não, o Colorado ele vem jogando algumas partidas e já está com o melhor ritmo de jogo. O Luan acho que vai ficar na reserva para uma eventual necessidade. Quem está recuperado e de forma impressionante é o zagueiro Arboleda. Ele já vai ser relacionado para essa partida contra o Atlético Goianiense e em breve eu creio que ele já vai estar formando a dupla de zaga titular. Essa recuperação do equatoriano foi impressionante. Eu cheguei aqui até a brincar que ele voltaria antes do Nicão, que o Nicão ia demorar mais para se recuperar. E não é que ele voltou mesmo, se recuperou de uma grave lesão e ainda vai poder nos ajudar nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Dito isso, a provável escalação do São Paulo para o jogo contra o Atlético Goianiense vem com Felipe Alves no gol, Rafinha, Luizão e Léo na zaga, Moreira, Colorado, Nestor, Patrick e Reinaldo e na frente Luciano e Caleri. Mudando de assunto, vamos falar sobre o sempre agitado mercado da bola do tricolor. E eu queria falar com vocês aqui sobre o zagueiro Léo, que realmente está de saída e seu destino é o futebol francês. Eu queria lembrar para vocês aqui que essa negociação ela já era para ter sido concretizada lá no mês de agosto. Mas a pedido da nossa diretoria, do treinador Rogério, que só contava naquele momento com o Miranda, o Léo e o Diego Costa, fora os dois zagueiros lá de Cotia, né, o Luizão e o Beraldo. Então o Rogério ele pediu a permanência do Léo e o Léo assim, ele entendeu a situação do clube e resolveu ficar. Mas agora, como todo jogador tem o sonho de jogar na Europa, fazer seu pé de meia, no final do ano essa negociação ela será concretizada e no ano que vem o zagueiro Léo ele jogará no futebol francês. Outro jogador de nossa equipe que está bem valorizado e está recebendo um forte assédio
do futebol europeu é o volante Pablo Maia. O São Paulo, inclusive, já até recusou uma primeira investida do Fulham, que é uma equipe lá da Premier League. Eles sinalizaram uma proposta ali de 39 milhões de reais. Agora outra equipe também da Premier League entra na briga para contratar o nosso volante. É o Nottingham Forest, a equipe que contratou o Scarpa, né? O Scarpa já assinou um pré-contrato, o Scarpa lá do Palmeiras. Então eles vêm forte e pelo que estão falando, eles estão sinalizando uma proposta próxima dos 10 milhões de euros. Vocês lembram aquela entrevista, né, que o Rogério falou que o São Paulo não poderia vender jogadores de nossa base por menos de 10 milhões de euros. Então a investida do Nottingham Forest é próxima do que nossa diretoria trabalha ali para a venda de jogadores formados em Cotia. Então eu acho que desse final de ano ou até o meio do ano uma proposta aí, de acordo com o que o São Paulo pretende, deve chegar. E pelo que se fala ali nos corredores do Morumbi, tanto a nossa diretoria como o staff do atleta, eles querem segurar pelo menos até o meio do ano, que o Pablo Maia ainda fique no São Paulo. Porque o staff deles, ele entende que seria bom para o atleta chegar ali no início da temporada. Vale lembrar que a temporada europeia ela começa no meio do ano, é diferente daqui do Brasil. Então, para ele chegar numa nova equipe, questões de adaptação, questão de companheiros de equipe, ele só tem 20 anos. Então o staff entende que pelo menos até o meio do ano seria o ideal para ele continuar no São Paulo e a partir do meio do ano rumar para a Europa. E o São Paulo também vê isso com bons olhos, porque seriam mais 6 meses contando com um atleta que no momento é titular, tende a evoluir ainda mais, e fora que se o São Paulo realmente conseguir essa vaga na Libertadores, o passe do Pablo Maia só tende a valorizar. Eu só queria lembrar para vocês que o Pablo ele tinha o contrato se encerrando no final do ano que vem. Então ele subiu esse ano, veio lá do Sub-20, ninguém conhecia, fez um bom campeonato paulista, oscilou, o que é totalmente normal para um atleta de apenas 20 anos, mas agora é titular absoluto da equipe. E ele foi lá e renovou o contrato, foi simples assim. São Paulo chamou, conversou com o staff entendeu que era melhor ele permanecer no São Paulo por mais 1 ano, 2 anos, que o atleta ainda ia crescer, o atleta ainda ia se valorizar. Só que tem muitos jogadores que não pensam assim. Então a gente já vê 2 casos aí de jogadores com negociações se arrastando durante o ano todo, meses de negociações e nada de renovações. Então, cada vez fica mais claro isso, que o jogador só fica onde quer jogar. E principalmente, quem está comandando essas negociações são os agentes, são os empresários desses atletas, que agora o clube praticamente fica refém, porque sabe que o jogador está em final de contrato e por que vai renovar? Sendo que pode levar as luvas totalmente por fora. Bom, gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários qual o palpite de vocês para o duelo contra o Atlético Goianiense. Já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e ative as notificações para poder receber diariamente todas as notícias do amado clube brasileiro.